Hoje nós iniciamos uma série chamada Verbos Cristãos. Fale comigo, verbos cristãos. Sempre vocês começam bem desanimadinho, né? Fala assim, verbos cristãos. Isso, nós é crente, gente. Crente é animado, feliz, tá? Verbos cristãos. E aí nós iremos falar sobre alguns verbos que representam as nossas ações e as nossas práticas como cristãos redimidos. Então nessa série nós iremos falar sobre o comportamento requerido para o povo redimido. O que se espera daqueles que foram regenerados? Você já fez essa pergunta? O que se espera da igreja? Eu ainda era bem novo na fé, e aí eu ficava me perguntando isso, o que se espera da igreja? E eu tinha algumas indignações no meu coração. Eu sempre fui um pouco indignado com algumas coisas, eu acho que é por isso que eu sou pastor hoje. Eu me lembro de uma oração que eu fiz, eu não tinha intenção nenhuma de ser pastor, nunca almejei essa caminhada. Eu tinha outros objetivos, na minha vida. Mas mal sabia eu que quem é escolhido não tem escolha. E aí um dia, eu tive um pastor que ele não foi um bom pastor. Ele foi um pastor um pouco ruim, ou muito ruim. E aí ele mexeu no dinheiro da igreja, ele fez algumas coisas erradas. E eu me lembro como se fosse hoje, eu orei e falei, Senhor, se o Senhor algum dia me permitir ser pastor, eu quero fazer a diferença. Eu quero ser um pastor de verdade, eu quero ser alguém que zela pela sua palavra, pelos seus princípios. E se o Senhor tiver um plano na minha vida, eis-me aqui. Eu me lembro assim, parece que tem algumas orações que Deus ouve bem rápido. Tem oração que você tem que insistir um pouco mais. Tem umas que Deus ouve bem rápido. Foram assim, sei lá, talvez meses depois, ou talvez anos, mas eu já estava sendo separado para o ministério pastoral, e acredito que por conta das indignações que eu carregava no meu coração. E hoje o nosso desejo ainda hoje, anos e anos depois, é fazer a diferença, é honrar ao Senhor, e fazer valer o sacrifício do Cordeiro na cruz, né? E aí a pergunta é, o que se espera daqueles que foram regenerados? O que se espera da igreja? Então a partir daí nós iremos falar sobre alguns verbos que implicam naquilo que se espera dos regenerados. Então, como eu disse, verbos são ações, verbos são práticas, e hoje nós começamos essa série com um verbo, o verbo evangelizar. Você pode repetir comigo, evangelizar? Isso, vocês estão ficando bom. Então nós iremos falar um pouquinho sobre isso, e eu gosto de uma frase do Charles Spurgeon, que ele diz o seguinte: a evangelização é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrou o pão. A evangelização é um mendigo falando para outro mendigo onde encontrou o pão. E aí eu fico recordando a minha caminhada, porque por mais que eu tenha nascido em um lar cristão, pelo menos da parte da minha mãe, o meu pai não era, mas a minha mãe era, então ela se esforçava muito para que a gente estivesse na igreja e aprendesse os princípios cristãos. Eu tinha uma tendência a não continuar nesse caminho. Eu até gostava das práticas cristãs, mas eu não queria um compromisso com aquilo. Eu queria viver outras coisas. E até por uma certa fase da minha vida, eu, entre aspas, me desviei, né? Fui experimentar outras coisas e etc. E eu me lembro que nessa aventura, nessa louca aventura, Deus permitiu com que o meu irmão mais velho, hoje também pastor Lucas Pinheiro, pudesse me evangelizar. Ele sempre, todas as oportunidades que ele tinha, ele vinha e falava, e às vezes até me dava uma chacoalhada, eu não gostava daquilo, mas alguma coisa do que ele falava entrava dentro do meu coração, e parece que aquilo ia mexendo comigo. Fato é que o tempo se passou, e aquelas palavras foram criando força dentro do meu coração, e um dia, sem perceber, eu estava rendido ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, dizendo: eu entrego a minha vida a Ti, e a partir de hoje, eu quero um compromisso real com o Senhor, com a Sua palavra e com o Seu reino. Eu fui evangelizado. Só ao mesmo tempo que eu fui evangelizado, nasceu em mim um desejo ardente de evangelizar. Porque eu entendi a minha condição, eu entendi que eu não merecia,
Eu entendi que eu não estava apto, que eu não tinha capacidade, e eu entendi o tamanho do amor e da graça do Senhor, ao olhar para mim, me escolher e falar, eu vou usar esse cara. E quando eu entendi que mesmo não merecendo, Ele me encheu do seu amor, da sua presença e do seu Espírito, eu falei, cara, eu preciso levar isso para o maior número de pessoas que eu puder e que eu conseguir. É o mendigo que está com fome, e ele encontra um lugar que tem muito pão, e então ele para de comer um pouquinho e diz, gente, eu encontrei. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é a evangelização. E eu não sei qual é a sua experiência com a evangelização, mas o fato é que, se você foi impactado com o amor, constrangido com a graça do Senhor, é impossível você não levar isso para frente. É impossível. A evangelização, ela precisa ser algo natural na nossa caminhada, na nossa vida, e é isso que a gente vai aprender no dia de hoje. E eu me lembro que eu tive várias experiências de evangelizações que me marcaram muito, no sentido assim, aquela sede de levar as pessoas a Jesus. Eu me lembro um dia que eu estava dentro do ônibus, voltando do trabalho. Naquele dia era um culto de meio de semana, e eu iria compartilhar a palavra no culto, eu iria pregar, estava dentro do ônibus, e então eu vi dentro do ônibus um amigo das antigas, um amigo da época que eu estava meio perdido, e eu me aproximei dele, e ao me aproximar dele, a gente começou a conversar, e logo ele começou a falar das coisas erradas que ele estava fazendo, com orgulho, né? Não, isso e aquilo, e eu estou fazendo isso, e eu fui ouvindo ele falar, eu já estava transformado, eu já havia sido redimido pelo Senhor, eu já estava movido pelo Espírito naquele momento. E então ele falava, e de repente parece que ele cansou de falar, e eu não reagia ao que ele estava falando, aí ele ficou em silêncio. Aí quando ele ficou em silêncio, eu olhei para ele e disse, a minha vida foi completamente transformada por Jesus. Na mesma hora ele parou, ele ficou estagnado olhando para mim, e os olhos dele começaram a brilhar, lacrimejar, como alguém que queria chorar. E eu falei, você também precisa desse Jesus, porque tudo isso que a gente está falando, e tudo aquilo que a gente já viveu, era tão vazio, mas tão vazio, que a gente precisa ficar falando para a gente tentar acreditar que essa é uma vida boa, mas não há vida melhor do que a vida com Jesus. E aí quando eu falei isso, ele começou a enxugar ali as lágrimas, e eu me lembro que estava no ponto que ele ia descer, e eu tinha que ir para a igreja, que eu ia compartilhar a palavra, e o Espírito Santo falou para mim assim, desce com ele. Aí eu desci no ponto de ônibus, que ele descia junto com ele, e eu falei, outra pessoa prega lá hoje no culto, tem muita gente lá que pode resolver esse problema, aqui hoje só eu que posso pregar para essa pessoa. Eu me lembro que eu desci do ponto de ônibus junto com ele, e a gente desceu, era no chão, cascalho. Aí eu olhei para ele e falei assim, você quer Jesus para a sua vida? Ele falou, eu quero. Eu falei, você pode se ajoelhar aqui, eu vou orar por você. No meio da rua, no meio do cascalho, ele dobrou o joelho, e eu coloquei a mão sobre a cabeça dele, orei por ele, ele entregou a vida a Jesus, e ele se tornou um cristão. Ele tinha medo de passar na porta de igreja, para você ter ideia. Ele tinha horror de igreja, ele achava que igreja era uma coisa assim louca, e então ele começou a ir para a igreja e tal, beleza, ficou crente. Eu fui enviado para um projeto missionário, fiquei 5 anos fora, depois de alguns anos eu voltei para Goiânia, e aí depois de alguns anos eu assumi uma igreja, nós assumimos uma igreja como pastores, e pouco tempo depois, lá estava esse irmão, sentado no banco da igreja, congregando conosco, servindo a Jesus conosco. Esse irmão estava firme na presença do Senhor, até os dias de hoje ele glorifica o nome de Jesus, e tudo isso por conta da evangelização. Eu poderia contar tantas outras histórias como essa, mas o fato é que nós precisamos entender e compreender qual é a direção do Senhor a respeito da evangelização. Nós já falamos sobre o reino, nós já falamos sobre tantas coisas, só que o fato é de que existe uma missão para nós que estamos aqui na terra. Nós precisamos levar esse evangelho para outras pessoas, e na maioria das vezes nós achamos que isso foi destinado para um grupo específico de pessoa. Não, porque a evangelização vai ficar para o pastor, não, a evangelização vai ficar para o fulano, não. A grande verdade é que esse é um papel de todo e qualquer homem e mulher que se diz cristão, redimido e renascido. É por isso que hoje nós iremos usar o tema evangelizar, o verbo evangelizar, para a gente entender um pouco sobre essa característica daqueles que são redimidos. E aí eu gostaria de te dar alguns conselhos para uma vida de evangelização, uma vez que esse é um ponto tão importante para a nossa caminhada. Então o primeiro conselho para uma vida de evangelização
compreender e viver o Evangelho. Compreender e viver o Evangelho. Uma vida de evangelização, ela só pode ser real no aspecto da vida de alguém que compreendeu o Evangelho. E mais do que compreendeu, viveu o Evangelho. E aí eu gostaria de tomar como base para essa parte da ministração o texto de Romanos capítulo 1, versículo 16. Se você puder abrir sua Bíblia e se puder ser compartilhado aqui também no painel, Romanos capítulo 1, versículo 16. Nós não iremos aprofundar tanto nessa parte, nós temos uma ministração só sobre isso. Eu preguei uma palavra aqui falando sobre o que é o Evangelho, então ela vai falar sobre a compreensão do verdadeiro Evangelho. Quando eu digo verdadeiro Evangelho, lá a gente trata que existe um falso Evangelho, tá? E não é coisa da minha cabeça, a própria Bíblia vai falar sobre isso. Paulo, falando aos Gálatas, ele vai falar, olha, qualquer evangelho diferente daquele que a gente está pregando, seja por quem for, seja ele anátema, ele está falando desse evangelho é um falso evangelho. Então, nós precisamos compreender o verdadeiro evangelho e, além disso, viver o verdadeiro evangelho. Então, Romanos 1,16 diz, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Primeiro ponto, nós precisamos compreender o que é o Evangelho, esse mesmo Evangelho que Paulo está falando, aqui para a igreja que está em Roma. E nessa caminhada nossa como cristãos, e a gente está aí há alguns anos nessa caminhada, muitas pessoas que se dizem cristãos não sabem o que é o Evangelho. E isso é lastimável, porque se eu não sei o que é o Evangelho, eu não consigo viver o que é o Evangelho. E se eu não sei o que é o Evangelho e não vivo o Evangelho, eu não consigo viver uma vida na prática da evangelização. E é por isso que na maioria das vezes nós não avançamos com o reino de Deus. Eu não digo um avanço numérico, eu digo um avanço qualitativo. E na maioria das vezes nós estamos travados. E o fato é que Jesus vai voltar. Ele vai estabelecer o seu reino. E se nós de fato entendêssemos e compreendêssemos o que é o Evangelho, nós não conseguiríamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que tem gente que caminha com a gente que está indo para o inferno. Que tem gente que caminha com a gente e não conhece Jesus. Que tem gente que caminha com a gente que está com a vida bagunçada e que só Jesus pode resolver a vida dele e a gente não tem coragem e hombridade para se levantar e falar de Jesus para ele. Então só tem uma explicação: eu não compreendi o Evangelho e não vivo o Evangelho. Então o que é compreender o Evangelho? É você entender o que é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, do termo Evangelium, boa notícia. Que boa notícia é essa? Olha, estávamos perdidos, éramos inimigos de Deus por conta dos nossos pecados, e não só o pecado cotidiano, mas o pecado com P maiúsculo, que é o pecado original vindo de Adão. Mas a boa notícia é que nós gratuitamente fomos salvos e libertos do pecado a partir da medida da fé que carregamos. Isso é uma boa notícia. O que é uma boa notícia? É um motivo para festejar. Quando Jesus chega anunciando o Evangelho, Ele está trazendo uma boa notícia: o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está entre vós. Tudo aquilo que para vocês havia perdido a solução, a esperança, o reino de Deus vem e traz todas as coisas de volta para o seu devido lugar. Não só o nosso relacionamento com Deus, mas a plenitude de toda a criação. Então o Evangelho, ele é uma boa notícia. O Evangelho, ele mostra o único caminho. O Evangelho não é um caminho. O Evangelho não é, deixa eu ver se esse caminho... Não, o Evangelho é o único caminho para a resolução de todo problema, de todos e quaisquer problemas da vida do ser humano. O que é o Evangelho? O Evangelho é o poder transformador de Deus para salvar. O que é o Evangelho? É a mensagem
que fomos reconciliados com Deus. Imagina ter o nome de inimigo de Deus. É muito forte isso, não é? E é exatamente isso que somos sem Cristo, inimigos de Deus, porque Deus, Ele se opõe ao pecado pela sua santidade, pela sua pureza. Então sem Deus nós somos pecadores, e como pecadores nos tornamos inimigos de Deus. Jesus vem, nos livra do pecado, perdoa dos nossos pecados e nos reconcilia com Deus. Agora nós somos amigos de Deus. Ele nos fez novamente amigos de Deus. Esse é o Evangelho, e isso é uma boa notícia. Mas a grande questão é que, além de compreender o Evangelho, e eu te deixo isso como um conselho, volte na palavra o que é o Evangelho e ouça ela novamente, para você ter uma explanação maior sobre o assunto. Não dá para a gente fazer tudo aqui. Mas além de conhecer e entender o que é o Evangelho, nós precisamos viver o Evangelho. O Evangelho é parte teórica e o Evangelho é parte prática. O Evangelho é parte escrita, mas o Evangelho é parte vivida. E a coerência entre aquilo que eu leio, aquilo que eu falo, e aquilo que eu vivo, e aquilo que eu pratico, precisa ser completa. Porque se for incoerente, eu não estou vivendo o Evangelho. Então só compreender o Evangelho e não viver, não é o suficiente. Então eu estou te dando um conselho para uma vida de evangelização. Compreenda e viva o Evangelho. O que é viver o Evangelho? É viver de modo digno. Viver de um modo digno do Evangelho. Alguém contou uma história em que um homem morava em uma casa feita de papelão, de pano, debaixo de uma ponte. E então chega na porta ali dessa casa dele uma limusine, então desce um mordomo, e então entrega uma carta para ele. E nessa carta está escrito que ele tem direito a uma grande herança, e que a qualquer momento essa herança pode ser liberada para ele. Uma herança de milhões e milhões e milhões de reais. Esse homem então vai, assina os papéis que precisam assinar, e volta para essa casa de papelão, esperando essa herança ser liberada. Sabe qual é o sentimento desse homem? Ele olha para essa casa que ele está e ele diz: eu posso suportar um pouco mais, porque eu sei que existe uma herança preparada para mim. Sabe, quando eu conto essa história, eu não estou dizendo que você deve viver uma vida miseravelmente falando. Não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero dizer que você precisa viver uma vida gloriosamente grata por aquilo que você tem, na esperança daquilo que você ainda vai receber. Porque o problema, quando nós vivemos de um modo digno do Evangelho, é quando nós estamos felizes com o que temos, com a convicção daquilo que ainda teremos, quando o reino de Deus foi estabelecido. Existe uma herança preparada para mim e para você. Existe uma herança que vale muito mais do que qualquer cifrão humano poderia nos nortear. E é exatamente com essa perspectiva que temos que viver. Por isso que nós somos um povo feliz. Por isso que nós somos um povo esperançoso. Por isso que nós somos um povo de fé. É por isso que nós somos um povo alegre, festivo. Ou pelo menos deveríamos ser, porque nós temos convicção que, por mais que tenhamos uma situação atual, existe uma situação que há de vir, e que essa me gera esperança ao ponto em que eu vivo a minha vida digna do Evangelho. E é esse modelo de vida que convence as pessoas de um ser transcendental chamado Deus, que pode nos alcançar e transformar nossa história. Então, não só o que eu creio, mas também o que eu vivo vai fazer completa diferença no meu processo de evangelização. E por que não temos êxito no nosso processo de evangelização? Primeiro, porque sabemos muito pouco sobre o Evangelho. Segundo, porque vivemos muito pouco um modo digno do Evangelho. O Evangelho traz a nós a realidade do reino de Deus. O reino de Deus nos diz que todas as coisas estão sendo colocadas no lugar a partir do meu relacionamento de amadurecimento com o Senhor. Então, por isso nós precisamos ter essa consciência e convicção de que nós estamos nesse processo.
Não dar para ser cristão e viver uma instabilidade espiritual. Afinal, instabilidade espiritual nem existe. Ou a gente está crescendo em Deus, ou a gente está andando para trás. Se a gente está crescendo em Deus, nós sempre vamos ter convicções. Se a gente está crescendo em Deus, a gente sempre vai ter uma boa notícia para dar. Se a gente está crescendo em Deus, nós sempre vamos ter uma esperança. Se a gente está crescendo em Deus, nós sempre vamos ter um louvor de gratidão nos nossos lábios. Se a gente está crescendo em Deus, independente da circunstância, nós sempre estaremos vivendo de modo digno do Evangelho. Mas se nós não estamos crescendo em Deus, como que eu vou levar um Evangelho que não surte efeito nem na minha vida? Como que eu vou falar de um Deus que transforma se Ele não transformou nem a mim? Como que eu vou falar de uma esperança que eu nem consigo desfrutar dela? E então é perceptível que a evangelização não é só mais uma matéria de um estudo. A evangelização é a consequência da vida de alguém que conhece e vive o verdadeiro Evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Primeiro conselho: conheça e viva o Evangelho. Quanto mais você conhece o Evangelho, você tem que fazer as perguntas: qual parte do Evangelho eu ainda não estou vivendo? Qual benefício do Evangelho eu ainda não estou desfrutando? Lembra que eu falei que o reino de Deus ele está relacionado a direitos e deveres? Essas perguntas precisam nortear nossa mente. Qual parte dos direitos do reino que eu não estou usufruindo? Qual parte dos deveres do reino eu não estou executando? E então a gente vai crescendo no reino, descobrindo o Evangelho, vivendo o verdadeiro Evangelho, e como consequência, a nossa caminhada, a nossa vida vai trazer outras vidas, o impacto que o Evangelho tem. Afinal, o Evangelho é o poder de Deus para transformar. Você conhece alguém que precisa de viver transformação? Sim ou sim? Fato! Quantas pessoas nós conhecemos que precisam de ter sua vida transformada, e nós carregamos isso, ou pelo menos deveríamos carregar. Será que nós acreditamos que de fato o Evangelho é o poder de Deus para transformar? Eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa, na verdade eu estava numa empresa aparentemente confortável, aconteceram algumas coisas, eu tive que sair dessa empresa e fui para uma outra empresa. Quando cheguei nessa outra empresa, era uma empresa que tinha aquele monte de peão, sabe assim, um monte de gente trabalhando junto, e que não sai muita coisa que presta. Quem já trabalhou nesses ambientes sabe o que eu estou falando. É muita conversa feia, é muita piada, é pornografia, é homem pegando na bunda de homem, é aquela confusão. Não sei se você já viveu isso em algum momento da sua vida. Trabalhar no meio de peão, é assim que a gente fala. E eu fui para esse ambiente, e lá tinha mais ou menos uns 100 funcionários, e eu era o único cristão do meio de todo aquele povo. Agora imagina, onde que o Senhor me colocou? Só que eu estava assim tão cheio de entusiasmo que o Senhor poderia mudar a vida daquelas pessoas, e o tempo foi passando, e Deus me deu a vitória de, naquele ambiente, iniciar um GC naquele lugar, e a gente reunia no horário de almoço, dentro de uma barraquinha assim, feita de madeira, cheio de, lá era uma distribuidora de plásticos, essas coisas, então cheio de bacia, e o sol quente, aquilo assim, o suor descia, e eu reunia na presença de Deus naquele lugar, 20, 30, 40 pessoas para ouvir falar de Jesus. Eu não era pastor, eu era um jovem cheio do Espírito Santo e cheio de vontade de falar de Jesus para as pessoas. Aí eu falava assim: que precisa de cura, que hoje o Senhor vai curar. Eu orava e o Senhor curava as pessoas naquele lugar. Aí tinha gente que estava com o casamento meio bagunçado, me procurava: Léo, eu nem casado era, como que eu vou aconselhar a gente que está com problema no casamento? Pela palavra de Deus. Eu falava: olha, a Bíblia diz assim, assim, assado. Deus diz assim na sua palavra, se você fizer isso vai melhorar. E casamentos foram restaurados. Eu me lembro de um rapaz que trabalhava lá, e na época ele era homossexual, e eu evangelizava ele, pregava para ele. Hoje ele é casado, tem filhos. Ele entendeu que de fato aquilo era uma confusão que o inimigo estava fazendo na mente dele, que de fato ele era homem, sabe? Eu me lembro que tinha um rapazinho nesse lugar também, que ele era satanista. E aí eu trabalhava com conferência, eu tinha um canetão na mão, e eu passava nas caixas de papelão escrevendo: Jesus te ama, Jesus reina, essas coisas de quem está apaixonado, sabe? E aí começou a vir uma outra pessoa com um canetão e rabiscar o nome de Jesus e escrever embaixo Lúcifer. Falava: que satanás é esse? Que negócio é esse? Aí eu fiquei de olho, aí um dia eu fiquei escondido assim, olhando. Aí veio o infeliz.
rabiscou o nome de Jesus e escreveu Lúcifer. Eu falei, peraí, e ele assustou. Falei, por que você está fazendo isso? Aí ele falou, você está falando do seu Deus e eu estou falando do meu, nós dois estamos fazendo a mesma coisa. Aí conversa vai, conversa vem, aí e eu meio que desafiando ele falou assim, eu vou fazer uma macumba para você. Eu falei, tá tudo certo, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Eu falei, então tá tudo resolvido. E eu comecei a orar por ele, Wilson o nome dele. E tudo bem, sai da empresa, ele não se converteu nessa época, ele continuou sendo satanista, deu muito trabalho para mim. Depois de alguns anos, depois que eu fui para o projeto missionário, que eu voltei, eu cheguei no VaptVupt que tinha no Garavelo, e quando eu entro lá, estou vendo um rapaz parecendo Wilson, e uma camiseta escrita frases de Jesus, eu nem lembro o que estava escrito, Jesus não sei o que, eu falei, cara, tá de brincadeira uma coisa dessa. Aí eu fiz questão de ir lá falar com ele, você lembra? Que eu orei por você, você disse que fez uma tal de uma macumba aí, olha o que Jesus fez. Aí ele falou, pois é rapaz, eu casei com a mãe crente, e hoje eu sou crente, sou da igreja Assembleia de Deus. Eu falei, glória a Deus pela sua vida, está crente até hoje. Então assim, Deus me permitiu viver tantas coisas maravilhosas naquele lugar, mas era um lugar tão difícil, e até hoje, as pessoas que trabalharam comigo naquele lugar, me respeitam, me reconhecem. Eu me lembro que eu saí, eu pedi conta dessa empresa para eu me tornar pastor, 3 anos depois que eu estava lá, e eu me lembro assim, o quanto que isso foi legal. O dono da empresa odiava crente, porque tinha feito negócio com crente e tinha tomado prejuízo, mas ele falou para mim, você é um crente diferente, e você vai ser um bom pastor, então eu vou te mandar embora, vou te dar todo o seu acerto, vou organizar tudo para você aqui dentro, você vai em paz e vai cuidar das almas que o Senhor vai colocar nas suas mãos. Quando a gente conhece o Evangelho e vive o Evangelho, a evangelização é uma consequência da nossa caminhada com Jesus. Segundo conselho, construa uma cultura de evangelização. Primeiro conselho é, conheça e viva o Evangelho. Segundo, construa uma cultura da evangelização. E eu quero usar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 46 e 47. O texto diz assim, e eles perseverando diariamente em comum acordo no templo, e partindo um pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Quem acrescentava diariamente os que estavam sendo salvos? Quem? Fala-se comigo, o Senhor. Obrigado. O Senhor acrescentava diariamente, todos os dias, à igreja, os que estavam sendo salvos. Então o que eu aprendo aqui? Que quem salva é o Senhor. Quem dá salvos à igreja é o Senhor. Quem faz com que a pessoa entenda o seu estado pecaminoso, a sua necessidade de arrependimento e de conversão, é o Espírito Santo de Deus. Mas a cultura da evangelização, quem construímos somos nós. Olha o que esse povo fazia. Eles estavam perseverando diariamente em comum acordo no templo. O que é comum acordo? Comunhão. Eles se reuniam todos os dias em comunhão, e aí eles partiam pão de casa em casa. Estar nas casas era um hábito para eles. Eu como na casa do meu irmão, o meu irmão come na minha casa, e a gente não está falando aqui só de resenha, não só de jogar conversa fora. Esse povo se reunia com propósito. Todas as vezes que eles se reuniam, o nome de Deus era glorificado, e o Evangelho era o ponto principal, era o ápice da conversa deles, porque era a coisa mais importante da vida deles. Eu não estou dizendo que a gente não deva falar de outros assuntos, e é óbvio que a gente vai aprender ainda hoje, que para o processo da evangelização, a gente precisa se contextualizar, falar sobre outras coisas, mas trazer o significado sobre todas as coisas do Evangelho.
Então eles partiam pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor do povo. Ou seja, eles estavam aqui construindo uma cultura de evangelização. Por mais que eu sei que quem salva é o Senhor, eu entendo a minha responsabilidade. Se eu faço parte do corpo de Cristo, se eu faço parte da igreja de Jesus, eu preciso entender que as minhas ações estão completamente relacionadas à positividade da evangelização ou à negatividade dela. E na maioria das vezes a gente joga essa responsabilidade para o outro. Ah não, o pastor que evangeliza, não, o fulano ali que é bom para falar. Na verdade, a nossa caminhada diária constrói um ambiente, uma atmosfera e uma cultura, e é essa cultura que se torna propícia para a adesão de novas pessoas. Sabe por que às vezes nós não experimentamos um crescimento ainda mais expressivo? Porque Deus, olhando para nós, não percebe em nós uma atmosfera adequada para receber novas pessoas. Um bebê, quando nasce, ele precisa de uma atmosfera adequada para que ele se desenvolva. Nós precisamos ser essa família que abraça recém-nascidos ao ponto de que eles encontrem a fé genuína de Cristo em nós e através de nós. O que é uma cultura? A cultura é um estilo de vida público que expressa o que nós carregamos no secreto. Cultura é o que nós expressamos do lado de fora, o que nós temos guardado do lado de dentro. Sabe, ninguém consegue ser quem não é durante muito tempo. A gente pode até tentar, a gente pode até se esforçar, pode até fingir, mas em algum momento uma cultura será estabelecida, e a cultura é exatamente uma expressão pública de algo que eu carrego dentro de mim. Isso não está falando do que a gente faz, isso está falando de quem de fato a gente é. Será que de fato nós fomos alcançados, transformados e somos apaixonados por esse evangelho, o evangelho do reino de Deus, o evangelho da graça, o evangelho eterno? É a gente exalar aquilo que nós carregamos pelo lado de dentro. A minha avó falava que uma caminhada com Deus era igual um chá que está dentro de uma chaleira. O que está fervendo do lado de dentro cheira do lado de fora. É assim ou não é? Faz um chazinho de erva cidreira, um chá de canela, um chá de hortelã. Você não precisa experimentar, você sente o cheiro e você sabe o que está fervendo do lado de dentro. A nossa caminhada ferve do lado de fora, cheira do lado de fora aquilo que está fervendo do lado de dentro. O que você exala por onde você passa? O que as pessoas observam em você nos ambientes onde você está? O que você comunica com palavras e com ações reflete o que você queima do lado de dentro. Evangelização é muito mais do que decorar um texto bíblico e falar para alguém: Jesus te ama. Evangelização é ter uma vida que queima tanto por Jesus que quem está perto de você vai dizer: eu quero esse Jesus para mim também. É o sal da terra que traz sede. Então o sal gera sede e ele é a água da vida. Então quem está perto de mim precisa ter sede de Jesus. Você está evangelizando alguém hoje? Você está exalando o reino de Deus hoje onde você está? Que o Senhor nos dê a graça de ferver do lado de dentro a sua presença, ao ponto de influenciar positivamente pessoas que estão do lado de fora. O plano de Deus para a evangelização do mundo é a igreja. A importância da igreja, o Senhor escolheu que ela fosse um plano perfeito para a evangelização do mundo. Foi isso que aconteceu com a igreja de Atos, a igreja primitiva, a que a gente acabou de ler nesse texto. Era a cultura comportamental daquelas pessoas, pessoas convertidas a Deus e pessoas convertidas uns aos outros. Repita comigo: convertidas a Deus e convertidas uns aos outros. Talvez se converter a Deus não é tão difícil, mas se converter uns aos outros, ai! Como é difícil nos submetermos a uma vida de humildade e entender que cada um carrega os seus desafios e cada um carrega os seus defeitos.
E que da mesma forma que eu posso não gostar de algo em alguém, pode ter alguém que não gosta de algo em mim, e que no final o Senhor nos nivela, onde ninguém é perfeito, mas todos fomos aceitos por Ele. E então, ao invés de criticar ou desfazer de um irmão que tem algo que eu não goste, eu começo então a contribuir para que ele cresça, se desenvolva e se torne alguém melhor. Se eu aprendo contigo nos seus acertos, e você aprende comigo nos meus acertos, nós vamos reparando os nossos erros, e nós seremos muito fortes na presença do Senhor. O problema é que nós validamos os erros e desvalidamos os acertos, porque eu posso ter 10 qualidades, se eu tiver um defeito é o suficiente para eu não querer caminhar contigo. Mas se nós somos convertidos uns aos outros, as suas 10 qualidades vão servir de ensino para mim, e o seu defeito vai ser um alvo do amor de Deus, onde juntos nós iremos vencê-lo. Aonde juntos nós iremos vencê-lo. Quem crê nisso aqui diz amém? Não estamos falando de uma evangelização como um programa. A gente já viveu muito isso, principalmente quem é antigo de crente. Vamos marcar uma evangelização, não é isso? Vamos fazer uma evangelização. Eu já fiz isso inúmeras vezes. A gente já foi para sinaleiro, para praça, para não sei o que, para shopping. Evangelizar, um programa de evangelização, gente, tudo bem, faz parte, mas não é o objetivo da evangelização. Por quê? Porque a evangelização não pode ser um departamento, não pode ser um programa, não pode ser uma data na agenda da igreja. A evangelização precisa ser um estilo de vida. Porque se nós fazemos da evangelização um evento, nós evangelizaremos eventualmente. E as pessoas estão morrendo diariamente. Então como é que eu escolho um dia do ano para evangelizar, e os outros todos eu vivo a minha vida como se nada mais importasse, como se eu cuidasse só do meu próprio umbigo, e me esqueço das pessoas que estão clamando por misericórdia e precisam de Jesus? Casamentos que estão sendo destruídos, filhos que estão indo para as drogas, pessoas que estão se perdendo, pessoas que estão com ansiedade, depressão. A evangelização precisa ser um estilo de vida. E como é que nós fazemos disso um estilo de vida? Construindo uma cultura. E como é que nós construímos uma cultura? Nós temos que aprender a ser igreja. O diabo, ele tem se levantado contra a figura de igreja, e está falando para as pessoas que está tudo bem ficar em casa se você ama Jesus. Mentira. A igreja é algo que nasceu no coração de Deus, e é uma resposta de Deus para essa geração. É uma cultura que atrai e transforma vidas. Não está tudo bem não se envolver com a igreja, não está tudo bem levar a igreja com leviandade, não tá tudo bem você não gostar dos irmãos, não está tudo bem você não gostar de comunhão, não está tudo bem se você conheceu e pretende viver o evangelho, porque é exatamente essa comunhão e essa vida de igreja, que é uma cultura que faz de nós aptos a viver o que o texto diz: e o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Se você está aqui hoje, é porque algum dia alguém te evangelizou. Se você está aqui hoje, é porque algum dia alguém orou por você. Se você está aqui hoje, é porque alguém um dia pegou na sua mão e te levantou quando você não conseguia se levantar. Se você está aqui hoje, é porque um grupo de pessoas te abraçou como igreja e disse: vem com a gente, vamos caminhar. Nós desfrutamos dos mesmos desafios, mas desfrutaremos também das mesmas vitórias. Se você está aqui hoje, é porque o plano de Deus chamado igreja em algum momento te alcançou. Ninguém consegue ser alcançado sozinho e sobreviver no meio dessa guerra. Deus nos fez dependentes uns dos outros. Por isso é um privilégio ser igreja com vocês. Por isso é um privilégio dizer que somos igreja. Por isso é um privilégio correr no domingo e tomar um banho, sair vestindo a roupa assim, pulando, e bora para a igreja que nós estamos atrasados. É um privilégio dormir mais tarde porque nós estávamos fazendo comunhão com os irmãos. É um privilégio falar assim: poxa, aquele irmão é meio chato, mas ele está me afiando para que eu me torne uma pessoa melhor, e eu também vou tornar ele uma pessoa melhor. É um privilégio ser igreja. Você pode agradecer a Deus por isso nessa noite? A igreja de Atos não tinha um programa de evangelização. A igreja de Atos não tinha o domingo depois da escola bíblica para evangelização. A igreja de Atos tinha a evangelização como um estilo de vida. Repita comigo: estilo de vida.
A evangelização era o estilo de vida deles, porque tudo que eles faziam representava Jesus. Tudo que eles faziam representava o Evangelho. Tudo que eles faziam exalava quem Cristo era. Então era inevitável estar perto dessas pessoas e não conhecer Jesus, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu reino. E se alguém está perto de mim e não sabe sobre Jesus, sua graça, sua misericórdia, o seu reino, tem alguma coisa errada comigo. Porque nós somos igreja no coletivo, mas quando a gente está também em outros lugares, nós somos agentes missionários do Senhor, nós somos embaixadores dele nessa terra. A gente já aprendeu sobre isso, e aonde quer que a gente esteja, aonde a gente pise a planta dos nossos pés, o nome de Jesus precisa ser reconhecido e glorificado através de quem nós somos. Precisamos pregar o Evangelho em tudo que fazemos, dentro e fora da igreja. Pastor Léo, como assim? O que é Evangelho? Criação, queda, redenção, consumação. Tudo que fazemos tem que contar essa história. Tudo que fazemos temos que contar uma história de que fomos feitos perfeitos, criaturas perfeitas, com tudo perfeito, e o pecado veio e desconfigurou todas as coisas, e Jesus veio e morreu por nós para reconfigurar o que estava desconfigurado, e que quando Jesus voltar pela segunda vez, tudo que está fora do lugar de maneira plena vai voltar para o lugar. Isso é o Evangelho, e eu falei ele aqui em 1 minuto. Se você não souber falar o que é o Evangelho em 1 minuto, pode ser que você não conhece ele ainda. O Evangelho, e tudo que a gente faz precisa expressar o Evangelho. O culto público, a resenha que a gente faz com os irmãos, tudo que a gente faz, no nosso trabalho, tudo que a gente faz precisa comunicar o Evangelho, porque aquilo que queima do lado de dentro, exala pelo lado de fora. Terceiro e último conselho para uma vida de evangelização: enxergar, repita comigo, enxergar, ouvir e responder ao próximo com o Evangelho. Qual é o conteúdo da igreja? O Evangelho. Qual é o conteúdo do reino de Deus? O Evangelho. Então, aqui nós entendemos que existe uma preparação para a evangelização, que a gente já falou sobre ela, conhecer e viver o Evangelho, construir uma cultura de evangelização. Agora a gente está falando da parte prática da evangelização. Então o que é a parte prática da evangelização? Enxergar, ouvir e responder o próximo com o Evangelho. Parece simples, não parece? Mas nós temos muita dificuldade de fazer isso e de viver isso. Vamos usar o texto de Romanos capítulo 10, versículo 13 para esse entendimento. E aqui a gente já caminha para o final. Romanos capítulo 10, versículo 13 a seguir: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele quem não creram? Isso aqui Paulo está perguntando para a igreja de Roma. Como que eles vão invocar se eles não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? Eu vou crer se eu nunca ouvi. E como é que eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o Evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Cara, isso é tão maravilhoso. Paulo, para a igreja de Roma, ele está trazendo a igreja de Roma a uma responsabilidade. Ele está dizendo: olha, as pessoas precisam confessar o nome do Senhor, mas como vão confessar se eles não creem? Eles precisam crer, mas como que eles vão crer se eles nunca ouviram? Eles precisam ouvir. E como vai ouvir se ninguém vai? Então alguém tem que ir. Ele está falando: quão formosos são os pés daqueles que pregam o Evangelho, que anunciam o Evangelho, que fala sobre o Evangelho. Então nós estamos falando sobre enxergar, ouvir e responder o próximo com o Evangelho. Então o primeiro ponto que a gente precisa aprender é enxergar as pessoas com a perspectiva do Evangelho. Pastor Léo, como que nós enxergamos as pessoas na perspectiva do Evangelho? Gente, isso é extremamente importante. Foi uma das primeiras orações que eu fiz quando eu me converti ao Evangelho. Eu disse: Senhor, me ensina a enxergar as pessoas como o Senhor enxerga. Me ensina a ver as pessoas como o Senhor vê, porque o nosso coração é muito mau, nós somos maus. Se eu tiver um olhar carnal sobre alguém, cara,
vai dar errado. É por isso que nós precisamos enxergar as pessoas na perspectiva do Evangelho. Quem está comigo aqui diz amém? Como eu enxergo alguém na perspectiva do Evangelho? Então vamos lá, pelo menos 4 passos da gente entender um pouquinho do Evangelho. O Evangelho começa com a criação. O que tem a ver a criação? O Senhor fez todas as coisas e fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, na visão do Evangelho, eu preciso olhar para todas as pessoas com seu devido valor e devida importância, porque todas as pessoas foram criadas pelo Senhor. Vocês estão comigo? Diz amém? Todos foram feitos à imagem e semelhança. Ah não, mas o fulano, não pastor Léo, você que não conhece, atribulado, demoniado, doido, mas porque o pecado desconfigurou, mas que no plano original ele é imagem e semelhança, e que foi feito perfeito, assim como eu e você, isso é fato. Ele só está num estado diferente do nosso, porque nós fomos alcançados e ele ainda não. Nós cremos e ele ainda não, e pode ser que cremos porque alguém teve misericórdia e nos evangelizou, e ainda alguém não evangelizou essa pessoa. Então, enxergar a pessoa na perspectiva do Evangelho é enxergar ela com o seu valor e importância dentro do Evangelho. Ela é uma criatura de Deus. E eu queria que você pensasse agora naquelas pessoas mais difíceis e que você pensa assim, nossa, esse aqui não tem jeito não, esse aqui é atribulado, esse aqui nem Deus. E eu queria que você entendesse que essa pessoa tem valor, essa pessoa tem importância, essa pessoa é uma criatura e ela precisa conhecer o Evangelho. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Como que eu enxergo a pessoa na perspectiva do Evangelho? Então, depois da criação veio a queda. Então, essa pessoa que eu olho para ela com uma devida importância, eu olho para ela entendendo que ela está separada de Deus, ela é inimiga de Deus, consequência ou consequentemente pelo pecado. Então essa pessoa é uma pessoa de valor, uma pessoa importante, mas que nesse exato momento e no seu estado atual, ela está separada de Deus e é inimiga de Deus. Como que eu olho para uma pessoa na expectativa e perspectiva do Evangelho? Depois da criação e da queda vem a redenção. Eu tenho que olhar para essa pessoa e dizer, ela pode ser reconciliada com Deus. Assim como a minha vida foi transformada, a vida dela também pode ser transformada. Assim como eu sou amado, ele também pode ser amado. Assim como eu recebi da graça do Senhor, ele também pode receber da graça do Senhor. Quem está comigo aqui diz amém. Ele pode voltar ao estado original de perfeição. Eu tenho que olhar para essa pessoa como alvo do Evangelho, porque foi por ela que Jesus morreu, e foi por ela que Jesus veio e se entregou. Não foi só por mim, não foi só por você, foi por nós, por toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Na perspectiva do Evangelho, nós temos criação, queda, redenção e consumação. Então como que eu olho para essa pessoa nessa perspectiva? Ele também é um candidato à eternidade. Se ele crer, ele pode ser salvo. Mas como crerão, se não há quem pregue? Como pregar, se ninguém está disposto a ir? É isso que Paulo está falando. Paulo está apertando o parafuso com os irmãos da igreja de Roma. Fala, gente, tudo bem, vocês estão salvos, mas tem muita gente que ainda não está. Olhe para essas pessoas com a perspectiva do Evangelho. Quem está comigo aqui diz amém. Mas não é só sobre olhar. Nós falamos que nós temos que olhar, ouvir e responder essas pessoas na perspectiva do Evangelho. Então ouvir as pessoas com a perspectiva do Evangelho também é extremamente importante. E como é difícil hoje a gente ouvir. Se tem um negócio complicado para nós hoje ouvir, a gente não tem mais paciência de ouvir ninguém. A gente está acostumado em pegar um áudio e colocar ele para passar 2 vezes mais rápido, um vídeo e colocar na velocidade 3 para a gente assistir logo, porque o tempo é muito curto. A gente entra no elevador, aperta o 10º andar e fica batendo o pé, tipo assim, nossa, que elevador que não chega logo, vai de escada para você ver tanto que é bom. A gente fica no sinal fechado que demora 30 segundos para abrir e parece que aquilo é uma eternidade, e então a gente fica assim, nossa, não abre logo, e tem hora que a gente passa no sinal fechado. Pecado, tá, irmãos? Não faça isso. Porque nós nos adaptamos em uma vida que não é que a vida é corrida, é porque nós não temos mais condições de olhar para o ócio, para a solitude
com valor. O que mudou foi nossa perspectiva. O tempo é igual, sempre foi. O mundo está mais acelerado? Talvez, mas é nossa mente, não necessariamente as coisas, é nossa mente. Faz um teste, pega um dia, entra para dentro do seu quarto, tira todo tipo de tecnologia lá de dentro, celular, televisão, tudo que tem, senta na sua cama e fica olhando para o nada, e vê quantos minutos você consegue ficar, sem dormir, que a gente só para dormindo. A gente não consegue viver o ócio, e talvez esses sejam os momentos mais importantes da nossa vida. Sabe por quê? Porque é esse momento em que a gente vai refletir, é nesse momento em que vai vir a revelação, é nesse momento que a gente ouve Deus falar com a gente, é nesse momento que a gente se lembra de alguém que precisa de alguma coisa, e fala, cara, eu vou orar pelo fulano, eu vou mandar uma mensagem para o ciclano, mas a nossa vida está tão corrida, que a gente nem se lembra mais das pessoas. Ouvir se tornou uma dádiva, porque ninguém quer mais ouvir ninguém. Muitas pessoas já me falam, nossa pastor, você tem paciência, hein? Nossa, o fulano ficou falando que você lê 2 horas, e eu fico feliz, e sorrindo, mesmo, às vezes é um assunto que eu nem me importa tanto, mas eu aprendi, que se eu quero alcançar o coração de alguém, eu preciso ouvir o que ele tem a me dizer. Como que eu vou saber qual é a dor dele, se eu não parei para ouvir o que ele tem para me dizer? Como que eu vou conquistar a confiança de alguém para mim falar dos seus problemas, se na hora que ele veio me falar de qualquer outra coisa, eu não, beleza, estamos juntos, e deixei ele falando sozinho? E hoje o que mais tem é pastores, homens e mulheres que se dizem de Deus, que não tem mais tempo para ouvir as pessoas, porque estão ocupados demais com a fama que alcançaram. Jesus parava e ouvia, não só ouvia, como ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Jesus tinha tempo para as pessoas. Jesus olha para a mulher samaritana e fala assim, ei, tudo bem? Vamos conversar? Quando tem alguém que a gente não conhece, parece que a gente já fica assim, parece que a gente tem problema, está repreendido. Por isso nós precisamos ter uma vida de oração, porque às vezes a pessoa que a gente não conhece, que se aproximou de nós, Deus colocou perto de nós para que ela seja tocada pelo Espírito Santo e conheça o Evangelho que nós carregamos. Mas nós estamos todos ouvir as pessoas com a perspectiva do Evangelho. Pare para ouvir mais as pessoas. Às vezes a pessoa vai falar de uma coisa nada a ver, que você não está a fim de ouvir, mas logo após ela vai entender que pode confiar em você, e então ela vai te falar o que ela precisava falar, e aí você vai ter uma resposta de Deus para a vida dela. Louvado seja o nome de Jesus. Aí alguém vai falar assim, pastor Léo tem muita paciência, mas em toda a minha caminhada pastoral, ministerial, ela foi marcada por pessoas que se sentiam à vontade para falar coisas, eu e a minha esposa, para confessar coisas que nunca tinha falado para ninguém. E não só sobre ouvir, a gente tem que aprender a ouvir e calar a boca, porque se alguém confiar em você e falar alguma coisa, e você falar para outra pessoa, acabou, você se queimou para sempre. Essa cultura que nós construímos de ouvir, ela também tem que ser uma cultura de ficar calado. Se a pessoa confiou em você, guarda isso no seu coração, controla essa língua, passa um zíper nessa boca. Se você não tem condições de ficar com a boca fechada, então é melhor que nem ouça mesmo. Fala, não conta para mim não, eu tenho a língua meio grande, procura uma outra pessoa para você conversar, com toda a sinceridade do meu coração, eu não sou a melhor pessoa para você falar, seria até melhor fazer isso. Pare para ouvir mais as pessoas. Tenha um estilo de vida em que as pessoas saibam que pode confiar em você e pode contar contigo quando precisarem de falar. Ou você acha que todo mundo que você conversar, ela vai ficar crente do dia para a noite? Que ela vai se converter do dia para a noite? Não! Quantas pessoas eu me relacionava, conversava, ou até hoje já faço isso, e depois de um tempo acontece alguma circunstância, e quando ele lembra que ele precisa de Deus, de quem que ele se lembra? Ele se lembra de mim, porque eu deixei uma semente plantada lá atrás, sem interesse. Eu deixei assim, pastor Léo, você está bem? Não é muito falar sobre isso não, mas eu podia orar por mim, estou numa situação difícil aqui. E é nessa hora que o Senhor nos usa como resposta dele para a vida dessas pessoas. Quantas pessoas confiam em você? Quantas pessoas abrem as coisas íntimas dela para você, entendendo que você é um homem e uma mulher de Deus? Jesus escutava as pessoas, Jesus construía relacionamentos,
Jesus orava pelas pessoas, e Jesus era uma resposta para a vida dessas pessoas. E aí a gente entra no terceiro, que é enxergar, ouvir e responder à luz e à perspectiva do Evangelho. Porque o Evangelho, ele não tem, ele é a resposta para todas e quaisquer necessidades da vida humana. Então, para tudo que essas pessoas falarem, eu vou ter uma resposta, porque eu conheço o Evangelho, eu vivo o Evangelho, então eu tenho uma resposta que o Evangelho dá para aquela situação. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro capítulo 3, versículo 15 diz: porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Ele está falando aqui daquela cultura, santificar, se preparar, e estais sempre preparados, para quê? Para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor. Louvado seja o nome de Jesus. Ele está dizendo, cara, esteja preparado, santificado, para ter respostas para todas as pessoas que você enxergou na perspectiva celestial, ouviu com a perspectiva celestial, agora você tem uma resposta de Deus para a vida dessa pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos terminar aqui com algumas dicas práticas para a evangelização. Primeiro, tenha um estilo de vida moldado pelo Evangelho. Viva de modo digno. É disso que a gente está falando aqui hoje. Obrigado. Segundo, encontre as pessoas aonde quer que elas estejam. Terceiro, tenha compaixão e sensibilidade. Quarto, lembre-se de que temos as respostas para as perguntas mais importantes da vida. Nós temos o remédio para uma pandemia chamada pecado. Quinto, deixe sempre a Bíblia falar mais alto que você. Eu quero enfatizar nesse conselho. Deixe sempre a Bíblia falar mais alto que você. Não existem bons conselhos fora daqueles deixados pelo Senhor em sua palavra. Por mais bem intencionado que você seja, por mais inteligente que você seja, deixe sempre a Bíblia falar mais alto que você. Quando você dá conselho que nasce do seu coração, você assume a responsabilidade pela consequência desse conselho. Mas quando você dá um conselho bíblico, você coloca essa consequência na conta de Deus, que é o dono dessa pessoa que você está falando. Deixe sempre a Bíblia falar mais alto que você. E último, seja sempre intencional. O que é ser intencional? Fazer as coisas sabendo por que está fazendo. Não é vamos deixar as coisas acontecer, vamos deixar a vida levar. Não, eu sei quem eu sou, eu sei no que eu creio, e eu sei a forma com que Deus quer que eu me comporte. Então tudo que nós aprendemos aqui hoje foram instruções para uma vida e uma caminhada de evangelização. O que se espera de um redimido? O que se espera de uma igreja que foi redimida e transformada? Uma das coisas é o verbo evangelizar. Gostaria de terminar lendo o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. O texto diz: e ele disse-lhes, ele quem? Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é um pedido, isso é uma ordem, está no imperativo. A mesma voz que disse não matarás, é a mesma voz que disse ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pastor Léo, mas eu não tenho dom. Isso não é sobre um dom, isso é sobre fidelidade. Você não precisa ter um dom para exalar aquilo que você carrega do lado de dentro.
é uma consequência. Você se lembra disso? A evangelização é uma fidelidade que temos ao Evangelho. Fica de pé, por gentileza. Sabe, Deus está nos chamando nesses dias para um tempo de evangelização. A gente precisa sair dessa zona de conforto e nós precisamos olhar para a palavra, e a palavra está nos confrontando a uma vida de evangelização. E eu acho que a melhor forma, e o que o Espírito Santo me levou nessa tarde, ou durante o dia de hoje, enquanto eu meditava nessa palavra, nas Escrituras, enquanto eu orava, a primeira coisa que o Senhor me fez lembrar foram das pessoas que me incentivaram a viver o Evangelho. A minha mãe, o meu irmão e algumas outras pessoas que insistiram, que investiram, que prepararam um ambiente para que eu pudesse conhecer Jesus, verdadeiramente falando. Quando eu me lembrei disso, eu falei, está aí a razão pelo qual eu decidi viver a minha vida para falar de Jesus. Era uma gratidão daquilo que eu havia recebido lá atrás, porque Jesus, quando me alcançou, Ele transformou toda a minha vida. Eu posso dizer que eu não tinha vida, a minha vida começou a partir de Cristo. E se Ele transformou tudo que eu tenho, e se Ele me transformou numa pessoa que eu jamais seria capaz de ser, ainda que pecador, ainda que falho, mas hoje eu sou uma pessoa que eu jamais imaginaria que teria condição de ser. Se Ele fez isso comigo, se Ele fez isso com você, Ele pode fazer isso com qualquer outra pessoa. E aí foi exatamente para esse lado que o Senhor me levou, e Ele disse, nós precisamos ser uma igreja comprometida com a evangelização. Caso contrário, nós estaremos dizendo que não fomos alcançados verdadeiramente por esse Evangelho, ou que esse Evangelho não queima nos nossos corações, e que não somos gratos pelas pessoas que Deus levantou para nos amar, orar por nós, nos apresentar o Evangelho. Existe um preço que foi pago, Cristo morreu por nós. Como eu sou grato por isso. Pessoas se envolveram no meu processo de evangelização, como eu sou grato a Deus por isso. Uma igreja me abraçou, como eu sou grato a Deus por isso. Eu fui ensinado nos caminhos do Senhor, como eu sou grato a Deus por isso. Agora, como é que eu vou demonstrar a minha gratidão? Eu vou viver uma vida de evangelização, eu vou viver uma vida de igreja, de comunidade, eu vou viver em comunhão com os meus irmãos, eu vou preparar um ambiente, eu vou construir uma cultura, eu vou ouvir, eu vou enxergar e eu vou responder às pessoas à luz e à perspectiva do Evangelho. Esse é o chamado de Deus para mim, para a sua vida hoje. Quem aceita esse chamado? Quem deseja ser ministrado pelo Senhor nessa palavra? Quem deseja levar aquilo que está queimando no seu coração para outras pessoas? Que essa palavra possa ecoar nos nossos corações, que aquilo que eu não consigo falar, que o Espírito de Deus grite dentro do seu coração, que aquilo que eu não posso falar dentro da minha capacidade humana, que o Espírito de Deus alcance os lugares mais profundos da sua alma. A minha oração é que hoje você seja tocado, a minha oração é que hoje você seja constrangido, a minha oração é que hoje você receba o renovo de um chamado que está sobre você. A minha expectativa é que hoje você tenha um coração aberto para desfrutar daquilo que o Espírito preparou para nós. E a nossa oração é: Espírito Santo, cumpre o seu propósito nesse lugar e nessa noite. Eu queria permitir você nessa noite a fazer o seu momento com Ele. Esse é o momento da oração. Então, dentro do culto, é um dos momentos mais importantes. É quando nós paramos, silenciamos o mundo, silenciamos a nossa mente e nós nos conectamos a Ele. E se você crê que essa palavra ela é fiel, ela é digna, se você crê que essa palavra é a palavra de Deus, e se você crê que o Senhor está falando independente de mim, apesar de mim, que Deus está falando no seu coração, sabe, você tem a oportunidade de respondê-lo agora e dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E que o texto de Paulo, a carta de Romanos, possa queimar no nosso coração quando ele diz: como crerão se não há quem preguem?
Como pregar se ninguém está disposto a ir? Mas que façamos a oração de entrega e venhamos dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor, conte comigo, Senhor. Eu digo sim, Senhor, as minhas fraquezas e fragilidades, mas eu sei que se o Senhor me direcionar, e que se o Senhor me revelar o teu evangelho, e que se o Senhor me fazer vivê-lo, e que se o Senhor me conduzir a uma atmosfera cultural, evangelística, e que se o Senhor me levar à prática de ouvir, à prática de enxergar, à prática de responder aos outros com o seu evangelho, eu entendo que o Senhor pode me fazer viver todas essas coisas. Se você pode, então eu queria que você falasse com Ele, eu queria que você tivesse liberdade, para que em oração você dissesse as verdades do seu coração. Isso, não fique acanhado, ore, sabe, se você quiser orar em espírito, fique à vontade, mas se você se sentir na posição de falar, de orar, nós temos liberdade, nós estamos na casa do Pai, esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Ore e diga: Senhor, eis-me aqui, trabalha no meu coração.